Amém, queridos irmãos. Jesus é o Senhor. Bem-vindo a todos a mais uma leitura do nosso alimento diário, dando prosseguimento nessa segunda semana, quinta-feira. Jesus é o nosso Senhor. A leitura de hoje está em João, capítulo 12, versículo 24, que nos diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Eu espero que você nesse dia tome essa palavra em oração e ela possa ser para cada um de nós como alimento. E o tema de hoje é a necessidade de morte e ressurreição. Então ali no capítulo 16 de Mateus, o Senhor, ele revelou à igreja, ao subir ao monte, ao perguntar aos discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Cada um disse, uns disse ser o profeta, outro Elias, ou um dos profetas. E o Senhor perguntou para eles, né, uma pergunta mais íntima, mais pessoal: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro ali, ele falou, né, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então não foi nem carne nem sangue que revelou isso para Pedro. Não foi um entendimento humano, mas veio do próprio Pai. Só o Pai poderia dizer quem era o Filho. E o Filho é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Mas também o Senhor tinha algo no seu coração. Também eu te digo que tu és Pedro. Então essa é a revelação de Mateus, capítulo 16. A revelação acerca de Cristo, Cristo acerca da igreja. Mas, a partir daí, no versículo 21, o Senhor, ele começou a falar, né? Começou a dizer. Então, no versículo 21 diz: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, o autor dessa semana, desse alimento diário, nos mostra, veja que o Senhor, ele não falou pela metade que ele só seria morto, mas ele nos dá uma visão completa, que ele seria morto, que ele iria para Jerusalém, iria passar pela mão dos anciões, pelos escribas, pelos sacerdotes, e no terceiro dia ressuscitaria. Mas os discípulos aqui não prestou atenção em tudo que o Senhor falou. Eles só ouviram o ser morto, mas não ouviram o ressuscitar. Então Pedro ali, ele falou: de modo algum, Senhor, isso lhe acontecerá. Pedro passou a repreender o Senhor e o Senhor falou para ele: arreda-te, Satanás. Então é como se Pedro estivesse dizendo: Senhor, não é necessário que o Senhor passe por isso. Irmãos, eu e você sabemos o quão foi necessário o Senhor ir à cruz para obter o seu propósito. Mas como o Senhor tivesse: Pedro. Então o Senhor falou para ele: arreta-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim a dos homens. Então Pedro, naquele momento, os seus pensamentos se uniram aos pensamentos de Satanás. É como se Pedro, de maneira humana, sem perceber, ele estivesse dizendo: Senhor, não é necessário que você passe por isso. Não é necessário que você cumpra o seu propósito. Cumpra a sua meta, o que o Senhor veio para fazer. Então Pedro, ele estava falando isso para o Senhor. Estava querendo tirar o Senhor da meta, do seu propósito. Então aqui nos diz que muitas coisas, às vezes nós passamos em nossas vidas e achamos que não é necessário. Mas o Senhor vem nos mostrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então tem um trechinho aqui que é interessante, irmãos, que diz: todos passamos por muitas coisas. Por tribulações, provações, conflitos e dificuldades.
Se perguntarmos ao Senhor o motivo de tudo isso, Ele dirá: é necessário. Era necessário o Senhor ir à cruz? Sim. Embora ele passou por todo aquele sofrimento. Mas esse foi o único caminho que o Senhor passou, que o Senhor teria que passar para gerar a tua igreja, gerar eu e você, nos redimir, nos resgatar. E quando Pedro falou essa palavra, ele queria impedir o Senhor desse propósito. Então, hoje passamos por tantas dificuldades e vamos diante do Senhor, e o Senhor diz: é necessário. Não é essa a nossa experiência a maior parte do tempo? Às vezes nós vamos ao Senhor e dizendo ao Senhor: Senhor, eu não mereço isso, eu não quero passar por isso, mas o Senhor fala: é necessário. Então, queridos irmãos, queridos amigos, o Senhor quer trabalhar em nós. O Senhor quer trabalhar em nossa natureza, quer nos transformar. E por isso Ele nos permite passar por muitos sofrimentos. Nós só precisamos ir ao Senhor e pedir graça, que o Senhor nos sustente. Ó Senhor Jesus. Aqui tem um outro ponto que nos diz, nesse ponto, é muito importante fazermos uma pergunta. Por causa de nossa opinião boa, como Pedro, do que achamos que é justo e correto, o mover de Deus avançar ou parar? Às vezes nós achamos que certas situações que passamos não é necessário. O que o mover do Senhor está passando, o que a igreja está passando não é necessário. Mas às vezes a nossa opinião é tão boa de nós mesmos, nós nos unimos a Satanás, porque a intenção dele é barrar o propósito de Deus. É que Deus não edifique a sua casa, Deus não edifique a sua igreja, que Deus não nos edifique. E às vezes os nossos pensamentos tão bons, ela pode barrar aquilo o qual o Senhor está fazendo. Então que o Senhor possa nos alertar, nos dar uma visão clara do seu propósito. Ó Senhor Jesus, já que no último parágrafo ele disse assim: é necessário que eu morra na cruz, porque você vai precisar da obra da cruz em sua vida. Estou passando por tudo isso por sua causa, por minha causa, por nossa causa. E passo com alegria e com prazer. Esse é o nosso Senhor, porque quero você. Quero que você participe dessa edificação. Quão terrível somos nós! Há muitas coisas negativas ainda em nós, em nossa carne. E é por isso que o Senhor precisa ser crucificado. Dessa forma, a cruz pode operar em nós, removendo as coisas negativas para participarmos junto com Ele dessa grandiosa edificação. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque nós estamos nessa edificação maravilhosa. Eu espero, irmãos, amigos, aquele que nos acompanha aqui no canal, que possa entender que o Senhor quer nos edificar, quer nos tornar casa de Deus. E por isso é um processo. Não podemos permitir que as nossas opiniões, que nosso acho, a nossa proteção natural possa impedir que o Senhor se una a Satanás a ponto de impedir que o Senhor realize a obra que Ele quer realizar em nossa vida e realizar na sua edificação. Que o Senhor possa nos iluminar, abrir nossos olhos e ver aonde estamos. Ó Senhor Jesus, Senhor, nos abençoa nesse dia, abençoa cada irmão, nos dê uma visão nítida, uma visão clara dessa edificação. Possamos ser participantes, possamos estar nos edificando, permitindo que o Senhor trabalhe em nossa vida. Obrigado, Senhor, por ter ido à cruz, ter realizado essa obra maravilhosa. Hoje podemos ser edificados, podemos estar juntos, podemos nos alegrar, podemos completar a sua edificação. Jesus é o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus.